Vou aproveitar, então, para abrir a nossa conversa com o presidente do Tribunal de Contas do município de São Paulo, presidente Eduardo Tuma. Queria perguntar para o senhor o seguinte: de que forma o Tribunal de Contas pode, primeiro, garantir a segurança, a confiabilidade das transações que são feitas no poder público e, ao mesmo tempo, permitir que elas sejam feitas com celeridade? São duas coisas que não falam a mesma língua, não? Bom, então, entender o tema do painel, desestatização, parcerias público-privadas, isso como gênero, com algumas espécies, as concessões administrativa, patrocinada e tantas outras espécies, como privatização, alienação de bens públicos ou coisa que o vale. Então, nesse sentido, a gestão tem, desde os anos 90 para frente, nacional, estadual e municipal, com o Plano Nacional de Desestatização em 97, o Plano Estadual de Desestatização aqui em São Paulo em 96, em 2017, com o Plano Municipal de Desestatização, entendendo que o poder público pode delegar ao setor privado a execução de obras ou de serviços, mas mantendo a sua titularidade. E aí que o Tribunal de Contas entra, Tribunal de Contas do município de São Paulo, que faz parte do sistema de controle externo, são 33 tribunais no país. A cidade de São Paulo, o Tribunal de Contas, ele fiscaliza o quinto maior orçamento do país. União, Estado de São Paulo, Minas, o Estado do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo. Para que a gente tenha uma dimensão de como é a cidade de São Paulo. E eu vou chegar à resposta à tua pergunta, Thaís. 2021, 22 e 23, a cidade teve, eu não erro no número, mais de 11 mil editais, mais de 11 mil licitações que a cidade lançou mão. Dessas 11 mil, 511 foram suspensas pela própria prefeitura e 40 licitações, então, suspensas pelo Tribunal de Contas, que leva, em média, 62 dias para fazer essa análise e uma nova liberação. O Tribunal de Contas, ele não se presta a dizer ao gestor se ele deve ou não aplicar aquela política pública, conduzir aquela política pública, mas ele se presta a fazer essa análise, essa avaliação de se estão cumprindo ou se há alguma inadequação em relação à lei. Aqui foi citado no painel anterior um exemplo que fica algo que a gente pode ter algo mais tangível, mais concreto. O Smart Sampa, que é uma licitação que a cidade lançou mão para comprar 20 mil câmeras no centro e na cidade como um todo. No meu entendimento, isso é transversal, ou seja, dialoga com diversos temas da cidade de São Paulo, segurança, inclusive. O tribunal, então, ao fazer um aprimoramento desse edital, garantiu que não houvesse no edital termos que fossem discriminatórios, como, por exemplo, vadiagem. O tribunal determina que o edital garanta ao cidadão o cumprimento pleno da LGPD, ou seja, como que aqueles dados serão tratados pela gestão ou mesmo pela empresa que vai ser contratada. Então, o tribunal serve, e aí eu respondo diretamente a tua pergunta, para aprimorar essas licitações, não para dizer se o prefeito, no nosso caso, deve ou não adotar aquela política pública. Claro que nós temos que levar em consideração, no caso das legislaturas ou das gestões de 4 anos, o plano de metas que é aprovado quando da campanha eleitoral, e aí nós estamos falando do ano de 2020, na eleição do saudoso prefeito Bruno Covas e do vice-prefeito Ricardo Nunes. Esse plano de metas que é pactuado com a sociedade e depois de 100 dias apresentado à Câmara Municipal, deve ser cumprido. Então, o tribunal leva em consideração isso, o plano de metas, a proposta que foi feita para a sociedade, no nosso caso paulistana, e como ela vai ser executada. Então, só para terminar, aprimoramento me parece a palavra de ordem, e é isso que o tribunal tem feito, tem um exemplo tangível, e nós olhamos, então, esse plano de metas, que é o que foi pactuado com a sociedade para os 4 anos de gestão.